A paz do Senhor para todos. Nós vivemos o tempo do fim. E nós estamos vendo no hemisfério norte mudanças climáticas radicais. As ações do homem nas explorações de minérios, vegetais, assim também como os acidentes na Uzi Minas, a destruição da Amazônia e a ganância do homem levará ao cumprimento bíblico sem precedentes. Meu nome é irmão Marcelo e eu não sou nenhum adivinho. Eu trabalho com fatos, apesar de que o Espírito Santo de Deus derramará do seu Espírito nos últimos dias e muitos terão visões e sonhos. E eu tenho sonhos e visões. Antes mesmo do presidente ser eleito, eu fiz um vídeo, postei aí, botei no Facebook, tem lá nos meus vídeos, falando que o Bolsonaro seria eleito. E quando ele fosse eleito, eu via ele eleito, aquela tribuna de pessoas ali, tudo reunido, comemorando, só que ele estava diante da nação. Ele estava nu diante da nação. Ele vestia um blazer até o umbigo. Aqui eu via ele de short, mas para baixo sem calça. Nu diante da nação. O que significa isso? Despreparado. Seja bem-vindo, Francisco. Despreparado. Tem vídeo falando sobre isso. Você é um cara culto, você lê, então você faz essas previsões. Josué era um cara culto. E aí? Daniel é um cara culto. E daí? Cultura? Gente, olha só. As pessoas têm a tendência de querer desqualificar em qualquer termo. Eu fiz um vídeo, o cara falou, bom, cara, você é um cara que tem conhecimento. Você pode estar manipulando. Agora, olha só, eu falei, manipulando o quê? As coisas que vão acontecer como? Eu sou algum tipo de bruxo, encantador? Obviamente que não. Eu sou um simples homem como qualquer outro, com a mesma capacidade que o meu amigo Francisco Batista está aí, com a mesma capacidade de interagir. Eu sempre falo para vocês que o nosso povo, o povo brasileiro, a diferença entre o povo brasileiro e o povo americano é que no Brasil existe várias culturas, várias ideologias. Aqui não existe aquele equilíbrio direita-esquerda. Aqui não. Aqui é meia-direita, meia-direita, meia-esquerda, meio-centro e centro. E no final de tudo, é tudo a mesma coisa. Eu venho falando que o Jair Bolsonaro ia trocar de partido pela terceira vez. Fui chamado de comunista, fui chamado de tudo que as pessoas estão falando aí. Exatamente. Mas ele mudou de partido. Eu falei que ele sairia da direita. Tem vídeo falando, tem matérias falando sobre isso aí. E que ele sairia da direita. Aí para onde eu não sei, mas ele ia sair da direita pelos sinais das coisas que ele estava falando. E pela falta de compreensão, quando ele fez aquela aliança com a China, que ele sustentava que nunca ia fazer por China e Índia serem países de característica comunista. Mas eu sou uma pessoa culta. Eu não fico pegando bola de cristal para querer adivinhar. E a cultura me deu a capacidade de interpretar as coisas das formas que é. Então, a minha cultura, tornou-se uma coisa simples na boca de todo mundo. Eu falo simples. Eu falo da forma que todo mundo entende. Mas eu falei sobre o comunismo de Mao Tse Tung. É uma diferença muito grande ao comunismo de Lenin. Eu falei que o pai do comunismo nunca foi Karl Marx. Provei por A mais B. Mas por quê? As literaturas de Karl Marx, na época, não eram traduzidos em russo. Não havia tradução, não haviam 3 idiomas na época. Então, quem estava na Rússia nunca houve uma enciclopédia. Mas também porque os czares nunca permitiram que esse tipo de cultura entrasse. Havia muita restrição e o comunismo muito pior. Então, do que se baseou-se Lenin?
baseou-se na própria literatura de Iorovik, pai do comunismo, assim como outras teorias que formam o conhecimento. Agora, há uma diferença entre o comunismo de Lenin e de Stalin, assim como as trajetórias dos presidentes, que eu já falei de todos os presidentes da União Soviética. Poderia também falar de todos os presidentes do Brasil. Mas eu não quero ficar dando aula de história. Eu quero apenas mostrar para vocês os dois lados, comparando com a Bíblia. O que a Bíblia prediz. A Bíblia diz que quando estivesse no tempo do fim, haveriam governos corruptos. Olha o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Governos corruptos. Olha o que acontece com o maior país, o maior centro econômico do mundo. Tá? Não é porque possui tantas riquezas assim, mas é o maior polo da América Latina, é o Brasil. E é o único país a qual terminará será o último a terminar com a pandemia. Sabe por quê? Por causa das politicagens e por causa dos salários imensos e auxílios imensos. Essa corrupção, né? Porque é como dizer, os assessores é contra a lei? Não. Você ter cabos eleitorais que você paga todo mês é contra a lei? Não. Mas é indecente. Gente, bota na cabeça de vocês. Temos 40 mil cabos eleitorais no Brasil. Nós temos uma classe neopentecostal envolvida na política brasileira, criando fábulas. Malafaia é o maior pregador de fábula. Ele criou o mito Jair Bolsonaro e colocou na cabeça das pessoas que ele seria um líder judaico no Brasil. E o que tem a ver o judaísmo com a igreja neopentecostal e com Jesus Cristo, que não é neopentecostal, e os seus discípulos? Que misturada é essa que você vê, essa anguzada? Aí veio um doente, né, da cabeça, dizendo que o Jair Bolsonaro, quando o Jair Bolsonaro disse que o mesmo tratamento que os Estados Unidos da América do Norte trata Israel dá ao Brasil em questão de armamento. O quê? Peraí, será que eu escutei bem? Tá lidando com leigo não, meu amigo. Tá lidando com uma pessoa que tem conhecimento. Eu desafiei e volto a falar de novo. O tal do... Não, outro, que é o... que diz que a Terra é redonda. É plana. Hã? É Olavo de Carvalho. Meu filho aqui lembrou. Obrigado, filho. Ele me lembrou. Eu desafiei ele para um debate ao vivo. E desafio o Nando Moura. Porque além de eu ter conhecimento, tá? Eu não gosto de enganar ninguém. E eu desafio, mas desafio mesmo, debate aberto. Correram. O outro disse que não tem tempo, o outro não disse nada. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque aquelas pessoas que estavam ali estavam me atacando. Aí eu falei, beleza, gente. Então vamos ver quem está certo no final? Vamos ver. Eu disse, o governo vai trocar de ministro toda hora quando ele não... Porque eu já conhecia a trajetória dele. Aí comecei a desmanchar. Ele apoiou Lula durante 6 anos. Explica isso aí. Não, porque ele pensava diferente. Tá bom, ele vai mudar de partido. Isso nunca vai acontecer. Mudou. Agora é centrão. Gente, olha só. Vamos falar sério. Agora vamos partir para a linha do conhecimento. O cara abre a boca para falar que Israel tem o mesmo tratamento. O Brasil comprou um repasse de tecnologia, um tanque que foi
construído em 1950. E em 1955 ele atuou na Coreia. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. O Brasil comprou um tanque de 1950, enquanto Israel comprou um tanque de 2014 e você diz que é a mesma coisa. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu falei com ele, mas vocês estão de brincadeira comigo, não estão não? Israel recebeu, né, alguns exemplares do F-35 e F-22, mas eles utilizam mais o F-22 Raptor, que é uma aeronave. Mas sabe que esse presidente ofereceu aí? Pesquise, só que estou falando não. F-18 da Marinha. Ah, mas o que tem a ver o F-18 da Marinha? Ué, procure saber, você vai entender. São os mais surrados, cheios de problema. Não vão entregar funcionando, não. Sucata para o Brasil consertar. Sucata. Você está compreendendo? Aí vem um cara maluco, se dizendo comunista, que nunca viveu na China, dizendo que a China vai invadir o Brasil, né? Não é nem comunista. Esse comunista é outro que eu não quero nem falar. Um maluco defendendo você que a China vai invadir o Brasil e vai atacar os Estados Unidos. Aí eu falei, vem cá, você sabe a capacidade das forças navais chinesas? Você conhece? Tem certeza do que você está falando? Meu amigo, perguntei a ele, quais são as classes de portas-aviões e submarinos americanos? Quais são as classes que estão em evidência aí? Quantos portas-aviões ele não soube me responder? Então eu vou lhe responder. São 14 portas-aviões. O Enterprise e as várias classes do Nimitz. Existem outros portas-aviões que agora são mais modernos, que não preciso nem falar. Mas vamos falar só do Enterprise. Basta um Enterprise e algumas forças de ataque, como submarino. Vou botar aqui classe Los Angeles. Vou botar aqui outro, é o SS Virginia. Ah, mas os submarinos podem ser bons, mas não têm condições de enfrentar a Marinha Americana. Eu não estou dizendo nem OTAN, estou falando Marinha Americana. Você está compreendendo? A China tem 2 portas-aviões da antiga era União Soviética, que foi reformado. Simplesmente isso. Não vai acontecer invasão. Aí vem outro louco dizendo que a China vai vender vários navios de guerra para a Argentina invadir a Malvina. Aí eu comecei a rir. Falei, meu amigo, para de inventar história, cara. Para de história. A marinha chinesa está crescendo. É poderosa. Mas sair das suas águas para atacar, o deslocamento é muito grande. Você não imagina o que você deslocar uma força naval para invadir outro. O cara não tem noção daquilo que ele está falando. Tá? A China, para você ver, a Rússia é muito melhor do que a China. Tem qualidade. E mesmo assim não tem condições de enfrentar a OTAN, porque os Estados Unidos não vai sozinho contra a Rússia. Outra coisa, guerra convencional, meu amigo, pode até acontecer, mas vai haver uma guerra nuclear. É evidente que sim, que ninguém vai querer levar prejuízo. Outra coisa, os Estados Unidos tem 55 portos no mundo, tomando conta. A Rússia tem 3. Cara, para de ser neurótico. Tanta neurose, da onde esses caras tiram essas coisas? Brasil teve um ótimo governo. Eu não vou falar sobre Prudente de Moraes, Venceslau Braz, eu não vou contar a história todinha para o vídeo ficar grande. Vou partir logo. Revolução de 1930. Quem apoiava São Paulo? Os lordes ingleses não queriam perder. Deu uma queda aqui. Os lordes ingleses não queriam. Quem são os lordes ingleses? São os ricos. São os grandes latifundiários, os que construíram praticamente o Brasil.
Investiram, tiraram o nosso ouro, tiraram a nossa madeira através de Portugal. Já falei isso para vocês. Falei sobre Barão de Mauá. Falei tudo o que aconteceu. Já tem um vídeo, eu não vou repetir isso. Não há necessidade. Aí você explica a história brasileira, explica com o contexto. Fala sobre Getúlio. Da onde que os recursos vieram? Vieram da Alemanha, meu amigo. Aí você explica quem foi o Machado, da onde o Brasil buscou investimento, apesar do Brasil ter um relacionamento com os Estados Unidos. A queda de Getúlio foi a Segunda Guerra Mundial. Porque se Hitler deixasse para entrar na guerra em 1945, graças a Deus ele não fez isso, o mundo seria alemão. E nem eu e ninguém estaria aqui na Terra, só alemão, só a raça pura ariana. Acho que nem os japoneses depois eles iam atacar o Japão, porque Hitler só queria a raça pura ariana, enquanto nem ele era alemão puro. Mas vamos lá, para você ver como é que é. A maçonaria é um grupo empresarial sem fronteiras, chamada de Illuminati. São ligas de poceiros, homens ricos, poderosos que dominam. Simplesmente isso. Aí vem o irmão, não, irmão, para ser maçom tem que pegar 3 galinhas, cocô de cavalo, passar na cabeça, acender uma vela e jogar sangue, beber sangue comendo cocô. Eu falei, o quê? De onde você tirou isso, cara? Não, porque é um... Então eu falei, cara, tá bom, valeu. Aí vem o outro, fala, não, é só tomar banho de sangue de galinha. Eu falei, não tem nada a ver isso, cara. Nada a ver. Vamos montar um grupo aqui. Vamos botar Grupo de Labor. Pronto. É uma empresa. A maçonaria é uma grande empresa que ajuda mutuamente. Investe nas religiões. A colonização americana foi a maçonaria que investiu. Não tinha dinheiro para fazer isso. Você sabe quanto custava para você pegar um navio, sair da Inglaterra, chegar? Sabe quanto custava a viagem? Peso em ouro? Imagine aí que você teria que pagar 100 mil pesos de ouro para você poder trazer a sua família para explorar a terra. Você teria que pagar pesos de ouro e era muito caro, assim como escrever a escrita. Você escrever um pergaminho era caro, não era coisa para pobre. Pobre não tinha direito a nada. E só tinha direito quem tinha muito. Hoje a gente vive uma vida de conforto. Se eu, naquela época, seria um príncipe. Hoje eu sou pobre, porque, eu vivo numa casa, graças a Deus, abençoada, né? E meu livro está aberto aí para todo mundo mesmo. Eu sou o que eu sou, eu não tenho divisões, não. Mas os meus vídeos são repassados para que as pessoas possam entender a dinâmica do sistema, como ele funciona. O Brasil já está sobre os olhos do Comitê de Haia. Gente, isso é coisa grave. O nego tá achando que não. Aí vem um cara, não, peraí, as Forças Armadas não vai fazer nada. Não é assim que funciona, meu amigo. E se acontecer, o Brasil está isolado do resto do mundo. Porque as 40 empresas que compram nossos produtos já ameaçaram parar de comprar. Caso a democracia seja... Entendendo? Caso a democracia seja ferida, ela está sendo ferida, está sendo atacada, então já deixaram bem claro. Então, meu amigo, ninguém no mundo, a partir dos anos 80, vive sozinho. Você sabe por que aconteceu a onda da globalização? Ela foi provocada pelos grandes banqueiros e grandes empresários. São eles, as grandes petroleiras, são eles que financiam os políticos, as nações, os governos. Por trás deles, a NASA está indo para outros planetas, querendo ir para Marte, pesquisas em outros lugares mais longínquos. Por quê? Tudo isso tem um custo.
E quem banca esse custo são empresas privadas que estão ligadas a empresas estatais internacionais. Existe um grupo chamado Grupo BSEB. Tá? É um grupo, né, de... Não, CECB. Compradores de CSPS. Compradores. É uma coisa mais ou menos assim. Agora eu esqueci. De tanto ler, eu esqueço. São compradores, tá, de tecnologia. É um órgão internacional. Como existem vários outros órgãos. O mundo funciona através de investimento. Por que o Japão saiu de uma guerra totalmente arrasado, Hiroshima, Nagasaki destruída, e em menos de 10 anos o Japão era uma potência? Porque a cultura, ela influencia sim na mente das pessoas. Quer ver uma coisa? Se você ensinar o seu... Você vê que hoje, as crianças de hoje, elas não... Quando assistem um desenho, elas não dão uma risada. Desenho como Tom e Jerry, Pica-Pau, Coelho Ricochete, não tem, só tem o Vingador, a espada, e cenas de mulheres com o peito aparecendo. Isso não é desenho para criança. As crianças hoje não dão mais o seu formato natural. As crianças de hoje, elas são mais ligadas à sensualidade. O mundo, né, democrático, o mundo liberal, o mundo capitalista, que por trás disso tem um capitalismo, que é o quê? Renda, capital. Ele não está pensando no ser humano como ser humano, ele está pensando no ser humano como produto. Então hoje, apesar de que a gente não pode fazer confusão dos países em desenvolvimento com o sistema capitalista. Porém, o capitalismo aplicado aqui nas Américas, principalmente no Brasil, é um capitalismo injusto, onde as nossas empresas não têm como competir com empresas como a própria China. Por uma parte, os governos têm razão em falar sobre isso. Porém, até o presidente dos Estados Unidos fala uma meia-verdade, quando ele fala, mas ele usa de hipocrisia, porque ele compra os produtos e faz acordos com a China. Porque é vantajoso, porque a China também compra os seus produtos. É uma troca de favores, que não vai acontecer com o Brasil, enquanto existirem as nações mais ricas. Então a Bíblia fala sobre o quê? 7 nações e 5 reis. Se a gente entender o Apocalipse, nós estamos vivendo a era dos 5 reis. As 5 uniões dos 5 reis. Nós estamos nessa era. Partindo para o precipício da economia mundial. Como eu já falei aqui, que tem gente que pega uma teoria de um maluco, um cara fora de órbita, o mesmo que disse que o presidente Kennedy seria um anticristo, esses caras que ficam inventando essas maluquices, né? Aí foram pressando vários presidentes. Aí, o Bill Clinton era um anticristo. Esse mesmo elemento, né, categoricamente afirmou que a China desenvolveu num laboratório um vírus para dominar o mundo, destruir as economias. Cara, a história é tão fantasiosa que nem a CIA tem provas sobre isso. E os próprios cientistas contestam, olha, se a gente está à frente de sistemas com bem mais avançado que a China, investimento mais de 20 milhões de dólares, chegaram até a investir já 20 bilhões de dólares
nessas áreas, seja bem-vindo aqui. Então, se eles estão investindo muito mais do que a China, é aí que eu falo. Como é que você pode desenvolver um projeto sem dinheiro? Aí vamos lá. Os institutos de infectologia nos Estados Unidos, de biologia, estudam todos esses mistérios, concluíram que esses vírus vieram do céu. Para vocês entenderem, vieram do espaço. É um vírus, você repare bem, que ele é uma bola cheia de perninha, como se fosse uma concha. Tivesse assim na ponta dele uma concha. Aquilo são milhões de células mutantes. Até agora, desde o surgimento da AIDS, nos anos 60 até agora, os cientistas já conseguiram, só conseguiram mapear parte, de uma perna ou de um traço de um vírus. Alguns até vão mais à frente, dizendo que os vírus são inteligentes. Não é o peixe inteligente não, tá? É o vírus inteligente. Por que inteligente? Porque as pessoas, até fez um comentário, aí teve uma pessoa por falta de conhecimento, até compreensível, disse: peraí, vírus inteligente, que é isso? Eu falei: ora, você acha que nós somos os únicos seres inteligentes? Você acha que não pode existir micro-organismos inteligentes? Por que não? Por que não? Porque só nós que temos essa prepotência, assim como as pessoas acham que só existe vida na Terra. Isso é uma ignorância tremenda. Apesar da Bíblia não falar sobre isso, ser mistério, poxa, nós temos a capacidade de entender que há vários tipos de vida fora da Terra que pode ser totalmente diferente da nossa. Mas como a gente está limitado nessa atmosfera, nós nos limitamos em pensar. Quando eu jogava xadrez, eu sempre pensava em desenvolver a estratégia. A estratégia, ela faz parte da dinâmica, do desenvolvimento, para quem gosta. Mas existe estratégia para quem joga sinuca, para quem joga futebol, para quem lê, para quem estuda a Bíblia. Tudo você tem que ter uma estratégia, por seu modo de vida, para você se relacionar, para você se tornar uma pessoa melhor, um convívio melhor. Tem que haver uma estratégia. E os governos do mundo têm as suas estratégias. E os Estados Unidos, assim como Hollywood, têm as suas estratégias. Hollywood cuida da parte emocional do público, em convencer que eles são a supremacia, Super-homem com a bandeira americana, ali mostrando o poderio americano. Super-homem, na realidade, é o símbolo de Tio Sam, o domínio, a nova geração. Capitão América é o símbolo do soldado dinâmico, capaz como Rambo. Assim como também os filmes de Átila, o rei dos Hunos, que incorporou contra Roma todos aqueles povos da Europa para domínio de Roma. Assim também vemos Leônidas, o rei da Grécia, e a fábula dos 300 contra 25 mil persas, coisa que nunca aconteceu na história. Então, todas essas fábulas de Hollywood, assim como os filmes de faroeste, tiroteio sangrento, os 7 pistoleiros, um homem contra 20, contra 100, Bruce Lee, e toda aquela fantasia, contra 50 homens, poderia ser o que for, mas contra 50 homens, você vê um torneio de Bruce Lee, vê ele lutando, você vê que aquilo é realidade, filme é outra coisa. Mas infelizmente, no nosso subconsciente, martelado de noite, imagine você, de noite, que você tem que ser um jogador de futebol. Você, quando chega na sua adolescência, você quer ser um jogador de futebol. A televisão faz que você vire um bobo. Eu vou dar um exemplo disso nos anos 80.
morreram mais de 500 pessoas que se vestiam de super-homem e se atiravam de casas e prédios. Nos Estados Unidos o índice foi maior, mas até aqui no Brasil. Isso foi falado pra caramba, é só vocês procurar ver aí. Pessoas se atirando, e avante! E bum! Teve também o Homem-Aranha, teve um cara aí que caiu do muro, quebrou a bacia, quebrou a tíbia, se arrebentou todo, né? Teve outro que estava numa corda vestido de aranha, caiu lá de cima, quebrou o pescoço, ficou paraplégico. Enfim, um homem que era empresário, um cara estudado, cismou que queria ser Homem-Aranha. Então, gente, a questão da pessoa ser estudado não quer dizer que ele seja inteligente, não. Inteligência e raciocínio lógico é você chegar numa loja, né? E o cara falar, vou te vender isso aqui, tá? Mas não tem nota não, leva, e outra, não tem garantia não. E o cara acaba levando. Você sabe por quê? Pelo impulso da forma que a pessoa fala. Como tem gente que vende nas igrejas, né, como vocês viram o caroço de feijão do Valdomiro, né? A história do João e o pé de feijão. Gente, para você ver como é que a humanidade é. A humanidade, ela é fraca. Nós em si somos fracos. Eu não vou dizer para vocês que eu não posso ser enrolado, não posso ser enganado, ser iludido. Já aconteceu comigo há pouco tempo. Eu venho numa oficina e o cara é mau caráter. Né? Um cara mau caráter, um velho mau caráter. Mas eu pedi sabedoria a Deus. Já que estava lá com ele, tinha que terminar com ele. Mas eu devia ter tomado uma atitude antes, ter tirado a moto de lá. Veio na minha mente para tirar, mas eu não tirei. Então, siga a sua intuição. Mas as pessoas, principalmente o povo, a humanidade que foi escravizada, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui, realidade. Por 1000 anos, a humanidade foi escravizada. Tá? E por 700 anos, a Igreja Católica escravizou a humanidade. As pessoas eram levadas à fogueira. Já contei a história de Joana d'Arc, não vou dar detalhes, de toda a atrocidade que ela sofreu na cadeia, além de tortura, estupros e outras mulheres que sofreram a mesma coisa. E a maioria que sofria eram pobres. Se você fizesse alguma coisa à Igreja Católica, entendeu? E alguém te acusasse de bruxaria, tu ia ser queimado em praça pública. Hoje, as pessoas estão queimando, mas de forma diferente, quando vão votar, achando que existe no Brasil um possível salvador, um governador. Não existe essa pessoa. Aí eu quero cair no retrato da ditadura militar, do general Ernesto Geisel, que foi um bom presidente, porém, com a estrutura que tinha na época. O Brasil pegou com o FMI, né, o atual BID, Sistema Financeiro Internacional, um empréstimo onde foi investido em várias áreas. Foi criada a Engesa, né, foi remanejada o dinheiro, né, até bem antes de Ernesto Geisel, né? A Cobra, outras empresas, até empresas que eram empresas italianas, como a Teletra do Brasil, como a Stand Eletrônica e outras empresas, fechando com outras microempresas que, em parceria, desenvolveram os tanques da Engesa. O Brasil fez uma negociação com a Arábia Saudita, que desagradou as nações mais ricas. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha. Não foi agradável. Estados Unidos interveio. O Brasil perdeu uma encomenda milionária. E vou dar um detalhe para vocês. E o governo era de direita. Então, como é que
impossível a pessoa conceber na história. Quando eu vejo Nando Moura falando, eu vejo uma criança, uma criança infantil, contando lendas e contos de história para as pessoas, como um mundo de fantasia, achando que o Brasil vai ter um líder. Meu amigo, já tivemos vários deles e não conseguiram. Em plena ditadura militar, o Brasil sofreu uma sanção econômica, impedido de vender para os seus mais de 15 países árabes. E aí vem um fanático querer discutir história comigo. E eu provo e o cara não prova. Por isso que eu desafiei Nando Moura. Vamos bater, vamos. Não, ele correu fora. Como eu faço o desafio de novo? Se vocês conhecerem, pode mandar para ele o link. Eu não estou desafio aqui. Porque até agora, tudo que ele falou caiu por terra. Tudo que os fanáticos estão falando aí caiu por terra. O que aconteceu agora com o vídeo do Sérgio Moro foi a clara evidência o que acontece nos bastidores dos governos. De todos os governos. Mas principalmente com este governo que foi além da conta, desafiando todos os poderes. Mas, por incrível que pareça, uma pessoa que defende uma ideologia cai para o centrão e a pessoa tentar continuar defendendo é ser insano, é insanidade mental. Minha gente, uma liturgia religiosa, a qual que foi relatada pelo próprio Jesus Cristo, que nos últimos dias muitos virão e, se possível, enganará até os escolhidos. Olha quantos escolhidos Malafaia, Valdomiro, Bispo Macedo conseguiu colocar nas ruas para poder enganar as pessoas e levar as pessoas à ilusão que o Bolsonaro era o mito e que ele era a solução. Só que contra fatos não há argumento. Aí veio esse humilde Marcelo, né? Marcelo Delaport, que de francês não tem nada, sou brasileiro nato, carioca. Mas eu sempre cito a cultura francesa. Porque eu sempre cito a cultura francesa. Porque os arsenais da democracia, pregado por Franklin Delano Roosevelt, em 1944, em Potsdam, juntamente com Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e Stalin, foi o referendo e o início das Organizações Unidas. Quem, na verdade, é as organizações? É os Estados Unidos, que é o maior acionista. Então, quando alguém abre a boca para falar uma coisa, ele tem que ir lá na história, examinar a história, examinar a Bíblia, para entender o contexto do que está acontecendo. É na nossa época que nós estamos vendo que as igrejas neopentecostais tomaram conta do sistema político. Porque se um cara como o Malafaia falar, votem no Tiririca, e o Bispo Macedo falar, e o Valdomiro, ele vai ganhar, vai ser presidente. Eu desafio qualquer um a dizer que não. A Igreja Católica, ela embarcou junto com as igrejas neopentecostais. Porque as igrejas, essas três, né, religiões, elas dominam o eleitorado, o eleitor. Eles são verdadeiros teleguiados, robôs, porque já foi feita a lavagem cerebral. Malafaia, ele criou o personagem Salvador, inspirado em D. Pedro I e Davi, e colocando ele como regente do Brasil, fardado de líder carismático e salvador da pátria. Como, na verdade, nós sabemos que esse mundo nunca existiu. O mundo de Leônidas, o mundo fantasioso
de Dom Pedro I sentado num cavalo, aquela figurinha que você vê, os supostos 300 cavaleiros, né? Eles adoram falar os 300, né? Os 300 cavaleiros contra 1.500 soldados granadeiros. Vamos lá, vamos pensar. Um mosquetão tem um tiro. Os caras estão sentados no cavalo. Tem 1.500 granadeiros com mosquetões, 5 canhões contra 300 no cavalo. É suicídio completo. Os caras vão esperar vir a primeira manada, atira com o canhão, bum, 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 bum. Daqui a pouco, bota lá, bota 500 numa fileira atirando, depois mais 500, depois mais 500, acabou a cavalaria. E vocês sabem muito bem que Dom Pedro I estava sentado num burro, né? E a travessia, que era muita pedra, Petrópolis, ele vinha ali e não teve nada de Rio Ipiranga, isso é tudo conversa fiada. Isso é história pintada, é a mesma coisa o retrato de Jesus de Leonardo da Vinci, aquela pintura daquele homem cabelo comprido e olhos azuis, como Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo poderia ter sido curdo. E aí? Jesus Cristo poderia ter parecido comigo, com você, com qualquer outro, ninguém sabe. Então, o que adianta olhar para retratos de Jesus Cristo? Não, nós temos que falar o nome de Jesus Cristo? Não. Nós temos que falar Zeus? Não. Nós temos que falar Jeová? Não. Nós temos que falar babá, meu amigo, você tem que conhecer a palavra. Há uma oração perfeita para você conhecer Jesus Cristo. O próprio Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, acabou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Mas a Bíblia diz que essa geração seria perversa. Ela seria irritada. A carne dela ia manifestar mais forte. O que nós vemos é a obra da carne nessas religiões. Aí por isso que eles têm que buscar artifícios humanos para poder arrastar as pessoas para outro foco, que não é o foco de Jesus Cristo. Mas eles pegam o foco de Jesus Cristo e tentam incluir em Jair Bolsonaro uma figura manipuladora. Fizeram isso com Lula, com a Dilma, fizeram isso com o Fernando Henrique. E é assim que as igrejas, né? Elas são articulações manipuladoras. É óbvio, não são todas as igrejas. Há uma minoria, e uma minoria bem pequena pregando o evangelho. Porque ninguém quer saber de evangelho. As pessoas querem saber, sabe de quê? Que ele vai ter o seu carro do ano, que o seu próximo ano vai ser um ano vitorioso. Aí tem irmãos aí com festa genuína. Vamos liberar porque precisamos de mais jovem. Teve um cara que me chamou para pregar numa igreja. Ele falou, vou te dar R$1.000, só que você vai ter que falar, porque você é um cara inteligente, então não vejo melhor pessoa para pregar isso aí. Aí eu falei, como é que é o negócio? Não quero não, meu amigo. O evangelho de Deus, não sei se você quiser me dar R$1.000, agora eu vou pegar, eu aceito. Falei com ele, mas por que você está falando isso? Porque eu vou pegar o dinheiro, mas eu não vou pregar isso que você está falando. Então eu não vou te dar o dinheiro, então pega o teu dinheiro, meu irmão, e faça o que você quiser. Porque eu não me vendo. Eu sou cristão, meu nome é Marcelo Delaport, e eu estou aqui falando a realidade da situação. Tem ouvido? Quem quer ouvir a verdade. Quem não quer, não ouve. Mas eu estou aqui não para mostrar para vocês que sou candidato por algum partido desse aí, que seja um partido que na manhã ou depois está trocando de legenda ou então está trocando de lado, né? E, meu amigo, para quem já trabalhou de política como eu, querer me enganar, quer me frustrar. Agora, vamos falar algo. Quero replicar aqui. Sérgio Moro. Tem gente abrindo a boca aí para falar que Sérgio Moro é traidor. Traidor de quê? Quem foi traído foi ele.
Ele, como juiz, saiu como juiz, entrou na política confiando realmente nas palavras de Bolsonaro, empolgado com aquela emoção, né? E depois ele não conseguiu aprovar nada daquilo que ele queria. Ué, se Bolsonaro era honesto, por que as coisas que o Sérgio Moro queria não foram aprovadas? Sérgio Moro, ele foi imparcial com o governo Lula e com a Dilma. E Dilma nunca interferiu. Nem Lula. Não estou aqui defendendo eles não, tá? E Sérgio Moro botou eles na cadeia. Eles foram condenados pelos seus crimes, pelos seus atos. Tá? Eu não estou aqui falando mal da imagem do seu Lula e nem da Dilma. Só estou falando para vocês que as notícias nos relatam. E por que agora ele é chamado de traidor, como o Datena anteriormente tinha falado que ele estava mentindo? O vídeo mostrou que ele não está mentindo. Aí vem fanáticos, sem argumento, falando assim: agora vão prender eles? Ué, e o que você espera que seja feito? A justiça tem que ser feita. O ladrão de galinha não é preso porque roubou uma galinha? O ladrão que está passando fome, pegou um produto ali, ele não foi preso, ele não respondeu? Por que só pobre de favela que tem que ser preso? É óbvio que há uma certa regalia. Porque há muita coisa que Sérgio Moro quis mudar nesse país. Mas não tem como mudar. Porque existe uma elite aí dominante. Porém, o judiciário, ele foi imparcial. Mas e quando ele foi imparcial contra o Lula, aí os fanáticos de direita que foram abandonados pelo Bolsonaro, que agora é centrão, ficaram gritando, falando pra caramba. Agora, o que falar sobre isso? As bocas se calam. As boquinhas calaram. E elas se calam por quê? Porque a inverdade de um evangelho pregado no Brasil por essas igrejas neopentecostais é que colocaram a ponta do iceberg quando dizem assim, lá na África: vão lá comer capim, as pessoas vão comer capim. Mas se fizer aqui, o povo também vai comer capim. Porque o povo compra sunga ungida, meia ungida, água abençoada, caneta ungida, lápis ungido, borracha ungida, toalha ungida, frasco de sangue de Jesus ungido, figa, espada de São Jorge. Vendem casa no céu, vendem passagem aérea para o céu, com direito a café da manhã, almoço e janta. O povo compra, não compra? O povo não dá dízimo, o dízimo da lei? O povo não gosta de dar, de pagar o preço? E por que o povo também não vai votar? Vai votar, vai fazer sacrifício. E que essas organizações custam muito dinheiro, porque você juntar 600 mil pessoas no Rio de Janeiro, num dia, meu amigo, é muita grana que você gasta. E aí, quando vai ver, gastaram mais de 3 milhões. E cada um deles tem um compromisso com seus cabos eleitorais e assessores. Não é verdade? Eu estou mentindo? Favoritismo das igrejas não pagar imposto? Por que a igreja não pode pagar imposto? Ela arrecada milhões. Milhões. E por que elas não podem pagar imposto? Isso é justo? Isso é injusto. Isso surgiu no governo Lula. Isso é injusto. Mas você, meu amigo, paga imposto. Você que sustenta a igreja, ela, além deles ganharem, né, de lá, de cá, de lá, ainda não paga imposto. Isso é justo? Não, não é justo não. Porque quando chegaram para Jesus, né, os escribas, né, os doutores da lei, não queriam. Tentaram interrogar Jesus para pegar. Eu vou resumir aqui. Mas espera aí. Os romanos nos obrigam a pagar impostos caríssimos. Na verdade, os romanos cobravam. Era uma província romana. E queriam pegar Jesus numa pegadinha, né? Mas nós damos os nossos dízimos. Jesus, sabiamente, ele viveu o tempo do dízimo, ele disse:
Dê de César o que é de César, que era o quê? Que era o governante da época, Roma, e dê de Deus, que era de Deus, que era a exigência da lei de Moisés. Compreendeu a diferença entre o raciocínio lógico e a imbecilidade pregada nas redes sociais? Minha gente, eu vou terminar o vídeo. Obrigado pela participação. Compartilhe esse vídeo, o vídeo do raciocínio lógico. Vamos pregar o Evangelho de Deus, vamos pregar a salvação, mas com sabedoria, não com a alienação política. Estão compreendendo? Nós temos que ser inteligentes daqui para frente. Diga não ao sistema. Não vote. Vote nulo. Faça como eu. Chega de mentira. Nós temos que dar o povo tem esse poder. Não é sair na rua para quebrar, não. Ah, não, tacar fogo. Isso não resolve nada. O cara é tão ignorante, ele taca fogo no olho, ele tá tacando fogo no dinheiro que ele mesmo está pagando. Se você quebrar um hospital, quebrar uma UPA, meu Deus do céu, seu ignorante, você está quebrando o que você paga, não sai do seu bolso. O auxílio que o político ganha, né, sai do seu bolso. O salário que o presidente ganha, sai do seu bolso. Eles são os nossos empregados. É você que elege, é você que tira. Chega, diga não ao sistema. Chega. Ou o povo se une. Eu digo povo, quando eu falo, sou povo que tem cabeça. Não é um maníaco, não. Eu digo aquele que sabe ter um raciocínio lógico. Então, vamos ter um raciocínio lógico. O que é a lógica? Se eu tenho um problema de saúde, eu vou ao médico. Se o meu carro tem problema, eu vou levar numa oficina. Mas eu vou fazer prevalecer, exigir o que é da lei. Nota fiscal. Por quê? Ah, não, eu vou comprar porque o cara é meu amigo. Isso dificilmente dá certo. Porque que a pessoa, quando tem um problema, se você tem um problema, já vou terminar. Se você tem um problema na sua vida social, não conte na rede social. Se você tem um problema com a sua esposa, o seu esposo, não declare ninguém na rede social. Conte para Deus. Fale com Deus. E se precisar de ajuda, procure uma pessoa capaz de te ajudar. Que seja um conselheiro, que seja um psiquiatra, que seja um psicólogo, uma pessoa capaz de lhe ajudar. Se você tem um problema na justiça, não conte para o seu vizinho. Não fale. Evite problema na sua vida. Vá na justiça. Se você tem um problema, e se você tem um problema com alguma empresa, não poste vídeo. Não faça isso. Você está cometendo um crime. Vá na justiça. Procure os meios legais. Pessoas competentes, assim como os médicos. Se você quer arrumar um emprego, não procure em rede social. Porque muitas pessoas vão e chegam lá e não tem nada. Não acontece nada. Procure lugares que são credenciados. Ah, mas tem gente aí, não, eu não vejo mais jornalismo, eu não acredito em jornal nenhum, eu não acredito em Estado, eu não acredito em secretaria. Você vai acreditar em quem, então? Em espírito? Tá igual o Jair Bolsonaro, que disse que ia fazer um partido custo zero? Custo zero? É o quê? Fantasma? Partido de fantasma? Não tem ninguém. Fantasmas, né? Porque, pelo que eu sei, custa 400 mil, né? Todo mês, mas não custa nada, é custo zero. Gente, vamos passar. Você vai comprar um carro, vai ser custo zero? Ah, não, vou comprar um carro. Quanto que tu ganha? 6 mil, beleza. Vou comprar um carro de 100 mil, beleza. Tu juntou dinheiro para comprar, vai comprar e vai ficar pagando. Você vai pagar meses pra caramba, beleza, né? Aí dá de entrada aí 50 mil, né? E parcela o resto, beleza. Vai pagar o resto da vida. Cadê o seguro do carro? Não tem para pagar. Seguro é caro, né? Para manter o carro depois que acaba a garantia, as peças são caríssimas. O povo não pensa. O cara que é crente,
Ele quer mostrar para o seu vizinho que ele tem a melhor moto, que ele tem o melhor carro. Ele não vive para ele. A nossa sociedade capitalista é uma sociedade que eu quero definir em várias coisas amplas. O que é pregado na igreja? Que você tem que mostrar para o seu vizinho, como eu cansei de ver as pregações do Malafaia. Você tem que mostrar para o seu vizinho e tem que mostrar para a sua igreja que aquela igreja, né, que a sua igreja, o Deus é verdadeiro. E você tem que dar e ser o melhor. Você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter os melhores filhos, você tem que ter a melhor esposa. É isso que é o Evangelho de Deus que eles pregam. E onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz o quê? Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, benignidade, amor e fraternidade. Quais são os frutos da carne? Inimizade, porfia, dissoluções, glutonaria. Minha gente, prestem atenção no que esses religiosos pregam. Eles pregam inverdades. Eles dizem que o Deus é o Deus de Já. É mentira. Deus é a tua decisão. Você tem que tomar decisão. Lembra-se, já pensou se Davi fosse assim, diante de Golias? Será que eu vou derrubar Golias? Peraí, vou perguntar para Saul. Saul, olha só, Deus mandou eu ir lá com 3 pedrinhas para atacar lá no Sansão. Mas ele é muito grande, dizem. Será que vai ter como? E não sei não, cara. Tem crente assim. Gente, é decisão na tua vida. Tome a decisão na sua vida. Creia que Deus é na tua vida. Igreja, religião, é local para a pessoa se reunir, para falar da palavra de Deus. Não é para falar do seu vizinho, não é para falar fofoca, não é para falar de política, é para falar o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus tem que estar dentro de nós. Mas nos últimos dias, as pessoas iriam seguir cães gulosos. Como os políticos aí estão. Quais são os políticos nessa pandemia que disseram: vamos acabar com todos os auxílios? Você ouviu os políticos no Congresso e no Senado falarem isso? Não. Cortarem, além dos seus auxílios, que eles podem sustentar. Gente, olha só. Poderia todo mundo receber 1.200 por mês. É só cortar os auxílios. Vai lá verificar. Só o que eu estou falando, não. Corta os auxílios, corta o salário pela metade e vê se não teria condições. Tem. Mas o governo teve dinheiro para salvar banco, para salvar certas classes aí, né? Mas o povo, Paulo Guedes, quer botar culpa no servidor público concursado. Que covarde. Quer acabar, né? Até compreensível, mas o cara é concursado, gente. Acabar com a estabilidade. Por quê? Cabide de emprego. Vamos parar para pensar. Você conhece uma pessoa, né, que seja... Ai, meu Deus do céu. Eu fico assim pensando, que seja rico. Já pensou nessa classe que eu acabei de falar? Funcionário público, rico, milionário? Eu só conheço político. Ou assessores. Ué, eu estou mentindo? Você acha que um professor de universidade ou de escola estadual, ele é rico? Gente, vamos parar para pensar, gente. O que ele está fazendo com o povo? O cara prestou concurso, ele ganhou, ele estudou, ele se qualificou. Fim de papo. O cara merece o cargo que ele tem, assim como o médico. Agora, tem que ser exigido do médico o que o governo não quer que seja exigido. Que colocou uma lei que não foi aprovada, graças a Deus, de tirar a responsabilidade dos seus atos. Não, você assumiu, quer ser um policial, você vai ter que ser um policial, mas você vai ter que seguir a regra. Quando o cara sai fora da linha, ele está assumindo risco. Assim é o professor, assim é o médico, assim é qualquer um que assume. Eu não queria ser nunca professor, porque levar cuspe na cara, ser xingado, meu amigo, eu não tenho sangue de barata. Não. Tô fora. Sou Marcelo Delaport, que Deus abençoe vocês, que venhamos dizer
não ao sistema e não sair quebrando nada. Devemos ser inteligentes. Não vamos quebrar o que é nosso. Vamos respeitar as autoridades no Senhor, mas vamos ser sábios na hora de votar. Já que somos obrigados a votar numa democracia, isso é uma total autocracia, né? Sim, professor, tá certo. O que acontece? Nós devemos respeitar os limites de cada cidadão. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar. Amanhã, ou talvez outro dia, eu faça outro vídeo. Seja um abraço. Então, que o professor, que você, professora, que está aí no vídeo, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus.